Vamos falar sobre gerenciamento do consultório. Esse tema que é tão importante para a gente conseguir ter uma boa organização e bons resultados na nossa prática clínica. Por muitos anos, por muito tempo, eu gerenciava tudo sozinha. Eu era, além de psicóloga, a minha própria secretária, minha própria contadora e dentre outros serviços que nós, autônomos, começamos a ter de forma demasiada, né? Porque a gente compila tudo e concentra tudo muitas vezes. De alguns anos para cá, hoje eu tenho uma equipe, né, que me ajuda, né? Tem minha secretária, tem o pessoal da gestão, tem o pessoal do marketing, mas até pouquíssimo tempo atrás, eu que fazia isso tudo sozinha e eu quero passar para vocês hoje nesse vídeo um pouco do que eu aprendi, que pode ajudar vocês também na sua organização por aí. E aí, quando a gente vai parar para pensar, tudo começa com a nossa agenda. Gente, a gente precisa ter uma agenda muito organizada. Eu costumo falar que a minha vida é milimetricamente calculada, que senão não dá tempo de fazer tudo. Como nós psicólogos precisamos nos comprometer com um horário, né, de 50 minutos a 1 hora para o atendimento do paciente, a gente acaba precisando ter muita organização para fazer esses encaixes. E eu sempre falo que é muito importante, já pegando outro gancho, com o contrato, a gente tem um contrato muito bem formalizado com o nosso paciente e eu acredito que o ideal é que ele seja por escrito, para poder ficar amarrado em relação a faltas, a atrasos, porque caso a gente não deixe tudo isso bem amarrado, pode atrapalhar completamente a nossa organização da agenda, da rotina e dos horários. Então isso é extremamente importante. Uma sugestão que eu dou para vocês é que vocês sempre confirmem essa consulta um dia antes, né? A gente tem o hábito lá na clínica de sempre mandar um WhatsApp lembrando o paciente da consulta no próximo dia, para evitar, né, as faltas, para evitar a inadimplência, para evitar todos esses possíveis problemas que podem acontecer no futuro. Então, isso acaba nos resguardando e dando mais certeza da assiduidade do nosso paciente na clínica. Então, eu sei que às vezes na correria pode ser difícil, mas caso você seja sua própria secretária, assim como eu fui por muito tempo, eu acho legal tirar um horário do dia para responder todas as mensagens e relembrar todos os agendamentos do próximo dia, tá? Então, eu acho que por aí pode funcionar bem para te ajudar. E eu estava falando do contrato, eu acho importante o contrato ser sim por escrito e de preferência curto, que todas as informações sejam muito claras, de apenas uma página, para desde a primeira sessão já ficar muito certinho sobre a prestação do serviço que estaremos fazendo para aquele paciente ou para a sua família. O próximo item que eu coloquei aqui, né, sobre gerenciamento do consultório sozinha, é sobre o atendimento ao próprio cliente. Eu acho que a gente precisa pensar e aparece na clínica, quando a gente vai recebê-lo na clínica. Então, o atendimento não é só aquele pessoalmente, né? Ele começa ali já na ligação, nos primeiros contatos, a gente já mostrar que tem um atendimento diferenciado, que está dando uma assistência, uma atenção especial para aquele paciente, para ele já entender que ali com você ele vai ser de fato acolhido. E aí, chegando na clínica, eu acho sempre importante pensar em ter uma atmosfera prazerosa para aquele paciente, uma atmosfera onde ele se sinta confortável e que ele se sinta à vontade. Então, ter pequenos mimos para os pacientes é muito importante. Na clínica, a gente costuma fazer muitos brindes, né? Porque são formas, na verdade, de estreitar essa relação terapêutica e de lembrar para o paciente que ele é muito importante para nós. Então, eu acho que, pensando dessa forma, vocês podem trazer para o paciente algo que lembre, né, a relação terapêutica de vocês e que faça ele se sentir seguro, bem como uma extensão da terapia em casa. Então, isso também é bastante bacana. E aí vem a questão do controle financeiro e controle de presença. Gente, é muito importante a gente ter um documento logo na recepção, quando o paciente chega, né, onde ele possa assinar e comprovar que ele foi. Então, acho muito importante, até para vocês também terem aquele controle financeiro. Hoje tem alguns aplicativos que a gente também pode fazer isso por meio digital, mas eu acredito que essa assinatura nada substitui. Então, eu super recomendo que vocês tenham uma fichinha na entrada, onde vai colocar a data, o horário, se o paciente compareceu ou não e a assinatura dele, para vocês terem, e também a opção para pagamento, claro, para vocês poderem fazer esse controle de frequência e de pagamento, porque isso serve como um documento para a gente poder, né, estar assegurado dessa frequência de fato do paciente. Então, isso aqui fica a dica. Recentemente eu até recebi uma pergunta no Instagram se são os pais dos pacientes que assinam as frequências. Sim, são os pais, mas às vezes acontecem situações de o pai deixar o paciente na recepção, buzinar, minha secretária busca e aí depois volta. Às vezes não dá para o pai assinar, mas eu acho que quanto mais o responsável for
quem estiver ali assinando pra gente é mais seguro, tá? Então, a minha sugestão para vocês é essa, porque é melhor do que seja um menor que assine. Mas eu sei que às vezes acaba que a criança ou que o adolescente que vão assinar em uma ou outra sessão por N circunstâncias, mas fiquem atentos a esses pontos. Então, eu faço uma ficha de frequência por paciente, claro, e a gente armazena divididos por ordem alfabética na recepção para facilitar quando a gente vai disponibilizar para eles assinarem quando eles chegam. Eu também acredito que é muito importante você ter todos os controles de documento, né? Tudo que você estiver entregando de documento, você tem uma ficha onde você preencha, se você entregou um recibo, se você entregou uma declaração, se você entregou um encaminhamento. Então, acho legal a gente também ter esses controles, né, do que chega e do que sai da clínica para deixar tudo registradozinho. É como se fosse aquele registro mesmo, né, dessa movimentação lá pela clínica. E, além de tudo isso, também eu acho que é importantíssimo a gente ter cuidado com o registro, óbvio, dos relatos e do que a gente vai anotando na clínica, né, do registro da sessão. Então, eu acho bem importante todo mundo ter isso, como o nosso conselho recomenda, precisamos guardar por no mínimo 5 anos o material produzido que a gente produz em sessão pelos pacientes e com os pacientes. Além de tudo isso que eu estou falando, eu acho bem importante a gente estar sempre apto a perceber o nosso valor justo de hora a ser cobrada e a gente deixar isso bem amarrado com o nosso paciente. Por exemplo, quando que vão ser os possíveis reajustes? Quanto que é esses reajustes? Eu acho importante isso também estar no contrato. Então, todo mês de janeiro ou até tal mês do ano vai ter reajuste de tantos %. E quando for fazer esse reajuste, também informar com antecedência para o paciente, para ele poder se organizar para aquele reajuste de sessão, certo? O que eu recomendo de reajuste de sessão é, em geral, quando você possui, né, cursos, especializações, eu acho que o reajuste precisa ser justo de acordo com o serviço que você está oferecendo, com o seu espaço físico, com a sua realidade e, claro, levando sempre em conta a realidade da população que você atende. Porque a gente sabe que nem sempre de uma grande metrópole vai ser a realidade de uma cidade pequena no interior. Então, a gente também precisa ficar atento a essas condições e a essas questões, né, que existem ali no entorno. Outra questão que eu queria falar para vocês é sobre como deve ser a nossa primeira e segunda sessão. Quando eu recebo pais e responsáveis, a primeira sessão, em geral, é a anamnese, né, ou aquela queixa livre, onde eles vão falar ali dos problemas e eu vou direcionar para saber exatamente por que eles estão buscando. E quando a gente recebe a criança ou o adolescente, é sempre importante a gente pensar em conexão. Essas primeiras sessões, elas precisam ser pensadas para você conquistar e ter uma relação bacana com aquele paciente. Não se preocupar tanto em usar 1001 técnicas ou colocar tudo em prática que você conhece, e sim se conectar com aquele paciente, que ele saiba que você está ali para ajudar. Bem como focar, óbvio, em explicar para o paciente o que é que ele está fazendo ali. Quando a gente pensa em adultos, né, no atendimento com adultos, a primeira sessão também é importante, né, essa conexão. E eu não utilizo a anamnese com adultos. E aí, com adultos, o que é que eu faço? Eu deixo muito livre para eles me trazerem o que é de problema e eu vou direcionando em alguns pequenos itens, mas sem fazer grandes intervenções, porque aquele é um momento de conexão, de abertura e da gente focar na relação terapêutica nessas primeiras sessões. E aí, quando a gente vai pensar também em atender esse paciente na recepção, é sempre importante, como eu falei um pouquinho antes, né, de ter mimos, de ser um ambiente confortável. Então, se preocupar com a iluminação daquela recepção, para ser uma iluminação que não afaste e sim que dê vontade de ficar. Uma música agradável, um filme que você sabe que ele gosta, ter algum lanche, alguma água, alguma coisa para servir para aquele paciente também é importante. E aí eu sempre falo para vocês, até esses dias uma pessoa me disse assim, quando eu entrei aqui na clínica eu me senti num mundinho, vou lá no Psicologia em Destaque, que quando as pessoas entrem lá, se sintam confortáveis e se sintam levadas para um outro ambiente, o ambiente do autoconhecimento, do conforto, é o momento da minha terapia, é o meu momento especial, certo? Então, acho que isso também é bem importante de se pensar. E aí, quando a gente pensa em sessão de alta, quando depois que já passou todo o processo psicoterápico, quando a gente vai pensar na alta, eu acredito que é muito importante pensar em uma alta onde a gente reveja com o paciente todos os pontos que ele evoluiu, quais foram as vantagens da terapia, o que é que ele conseguiu construir até agora, como vai ser daqui para frente, estabelecer com ele algumas metas para ele ser seu próprio terapeuta nesse período que estiver sem a terapia, até caso ele precise voltar em algum outro momento, porque a gente sabe que a vida é cíclica, né? Então, que muitas vezes o suporte psicológico vai ser necessário. E então, essa sessão de alta eu também gosto de fazer uma sessão diferente, uma sessão especial, com algum mimo, com algo que o paciente vai lembrar da terapia e vai levar para a vida dele como um marco do fechamento de um ciclo.
Então eu espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso papo aqui sobre gerenciar a clínica e aguardem que em breve venha a parte 2 desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo e aproveita e encaminha para alguém que você acha que vai gostar e precisa saber dessas informações. Até a próxima!